não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Diga comigo, será feliz naquilo que fizer. Quem quer ser feliz aqui, queridos? Ergue a sua mão, deixa eu ver. Quem nem erguer a mão não quer ser feliz, então. Vou orar a Deus para que você não seja misericórdia. Fala assim. Não ergueu a mão, pô? Todos nós queremos ser felizes, queridos. E aqui está um grande segredo aqui para viver uma vida feliz como Deus tem, como Deus quer para a gente, amém? Mas a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração hoje, eu coloquei como tema, a palavra como espelho. Diga comigo, a palavra como espelho. Amém, amados? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê, queridos, é nítido, quando a gente olha para o texto, a gente vê que o simples fato da gente ouvir a palavra, só ouvir, não transforma as nossas vidas, né? Talvez a gente possa até adquirir um certo conhecimento bíblico, mas esse conhecimento não é suficiente para mudar as nossas vidas. A palavra de Deus, quando ela é ministrada aos nossos corações, queridos, eu costumo dizer constantemente aqui, a palavra de Deus ministrada aos nossos corações, ela não é simplesmente para trazer informação, mas ela é para causar transformação, uma metamorfose. Ela é para mudar as nossas vidas, e não só para trazer uma informação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um texto que nós conhecemos bem, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova espécie, é uma nova criação. Amém? Então a palavra ela não é só para te causar bem, a palavra não é para trazer informação, para que você venha pegar a palavra e ficar debatendo com os outros, né, teologicamente, que você sabe, que você entende, isso e aquilo outro, né, mas não tem causado mudança. Tem muita gente, queridos, que às vezes, entre aspas, conhece, tem um certo conhecimento da palavra, e um pouquinho que conhece, às vezes gosta de debater com os outros, gosta de falar, gosta de mostrar que conhece, mas qual é a mudança que tem causado na sua vida? Porque a palavra é para transformar, ela não é para trazer somente um conhecimento intelectual teológico. Amém, queridos? E a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, dentro desse texto, está no versículo 22, que diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre enganando-se a si mesmo. O texto nos diz que quando a gente só ouve, mas não coloca em prática, o texto diz que a gente está se enganando. Assim eu quero perguntar para você, querido, isso é uma pergunta só para você refletir, não é para apontar, colocar julgo sobre ninguém. Será que você não está se enganando? A palavra diz que quando ouvimos e não praticamos, nós estamos nos enganando. Não estamos enganando os outros, mas estamos se enganando quando a gente ouve e não pratica. Será que a gente não está se enganando? Fica uma pergunta, você não precisa responder não, queridos. Tem muitas pessoas, amados, que elas acabam se enganando, achando que pelo simples fato de estar frequentando a igreja e ouvindo, né, a palavra de Deus, mas sem praticar, o simples fato de frequentar, ser um membro de uma igreja, vem todo domingo na igreja, ou participa de outras atividades da igreja, por mais que ele não esteja colocando em prática, mas ele tem pessoas que estão assim, queridos, se enganando, achando que por esse fato ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida, tem a aprovação de Deus sobre a sua vida. Ele acredita em determinadas coisas que ele está vivendo, que uma hora a sua sorte vai mudar, mas ele acredita que é pelo fato dele frequentar a igreja, né? Dele carregar uma Bíblia, dele ouvir a palavra, dele às vezes até ajudar na igreja. Ele acha, tem pessoas, queridos, que estão nas igrejas, que acreditam que pelo simples fato de fazer isso, né, que Deus está aprovando, que uma hora a sorte dele vai mudar.
né, que tem a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas sabe como isso se chama? Sabe qual é o nome disso, queridos? Quem poderia me dizer qual é o nome disso? As pessoas que frequentam, ouvem, participam até de atividades na igreja, até ajudam na igreja, mas não colocam em prática o que têm ouvido. Como se chama isso? Religiosidade. São pessoas religiosas. E a religiosidade, queridos, não muda a vida de ninguém. Religiosidade não muda a vida de ninguém. A gente sabe que no mundo tem inúmeras religiões, tem ou não tem? E a gente conhece aqui, sem criticar a religião de ninguém, talvez você esteja aqui conosco hoje, ou ouvindo pelas redes sociais, e a intenção não é criticar a religião de ninguém. Mas a gente sabe, pelo que diz a palavra, que a religião não muda a vida de ninguém. E que, como eu disse, o mundo tem inúmeras religiões, mas nenhuma delas conduz a Deus. Como muitas pessoas costumam dizer, né? Não sei se você já foi uma delas, ou né? Todas as religiões levam, no final, todas as religiões levam a Deus. Já ouviu isso? A Bíblia não diz isso, queridos. Só tem um caminho que leva a Deus. Né? Qual que é, queridos? João 14:6. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem inúmeros caminhos que no final, independente da religião que você faça, no final tudo leva a Deus. Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus, que é o Filho, Jesus Cristo. E Ele é o caminho, não é os caminhos, um dos caminhos. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, queridos? Então só tem esse caminho, não se engane, religião não vai levar. Porém, muitas pessoas ouvem a palavra, e aqui eu quero que você... Tem pessoas que ouvem a palavra, queridos, a palavra da verdade. Tem pessoas que se dizem cristãs, crentes, evangélicas, mas não colocam a palavra em prática. E aqui, mais uma vez, queridos, a intenção não é apontar ninguém. Mas tem muitas pessoas que estão assim, queridos, que às vezes estão na igreja e ela, como eu disse, que se diz cristã, se diz crente, se diz religiosa, se diz evangélica, mas na verdade, queridos, ela é religiosa, é uma pessoa religiosa. Tem pessoas dentro das igrejas que às vezes ela só mudou de religião. Às vezes ela era espírita e agora ela está na igreja de crente. Às vezes ela era católica e agora está na igreja de crente. Às vezes ela era umbandista, kardecista, eu não sei. E agora está numa igreja cristã evangélica. Só que ela está numa igreja cristã evangélica frequentando. E se ela está simplesmente frequentando, queridos, ela mudou de religião. Ela mudou de religião. E mais uma vez, a religião não muda a vida de ninguém. O que muda realmente, queridos, é Cristo Jesus. É Cristo nas nossas vidas. É quando nós ouvimos a palavra de Deus com um bom coração, como diz na parábola do semeador, com um coração sensível, com desejo, com fome, colocamos em prática, isso muda as nossas vidas. Amém, queridos? Então tem pessoas que às vezes pode estar na igreja de crente, mas que é religiosa. Vocês já ouviram aquelas pessoas, mais uma vez, sem criticar ou apontar para ninguém, mas pessoas que falam, eu preciso ir para a igreja. Preciso ir para a igreja, nossa, faz tempo que eu não estou indo para a igreja, mas o jeito que ela fala de ir para a igreja é aquela que frequenta a igreja domingo após domingo. Mas quando você anda com a pessoa, caminha com a pessoa, olha para a vida da pessoa, você não tem visto mudança nenhuma. Muitas vezes a gente não vê mudança nenhuma. Estou falando da pessoa, né? Mas eu quero que a gente olhe para a gente. E eu estou falando de pessoas que têm ouvido a palavra da verdade. Domingo após domingo, tempo após tempo, têm ouvido a palavra da verdade. Qual a mudança que tem causado? E aqui eu quero falar algumas coisas e eu quero que você vá pensando
Não sendo crente pá, não, né? Crente pá é aquele que pega a palavra e fala, ó, essa é para você. Essa é para você. Nossa, essa é para o meu irmão. Ele não veio hoje, ele deveria estar aqui, né? Essa é para o meu irmão, essa é para o meu pai, essa é para minha mãe. Nossa, meu esposo devia estar aqui agora. Né? Minha esposa devia estar aqui, é para você. Né? Eu quero que a gente se examine. Não fique o pai, não, mas o crente inchada, né? Essa aqui é para mim. Essa aqui é para mim. Né? Mas vamos lá, queridos. Eu disse que ainda são religiosos. Muitas vezes só mudaram de religião. Se a gente está ouvindo a palavra constantemente, a palavra de Deus constantemente, mas não abandona a mentira, você está se enganando, queridos. Se você tem vindo domingo após domingo e continua numa vida de mentira, você não está enganando os outros, você está se enganando. Se você tem vindo domingo após domingo, tem ouvido a palavra, você tem ouvido a palavra, às vezes você está há anos na casa do Senhor, mas você não perdoa, você está se enganando, queridos. E eu não estou falando aqui, preste atenção, não estou falando de perfeição. Todos nós estamos em um processo. Nós estamos num processo. Um processo que nos transforma a cada dia à semelhança de Cristo Jesus. Mas nesse processo, queridos, nós precisamos deixar a palavra trabalhar no nosso coração. Como diz a palavra, acolhei humildemente a palavra implantada em vós. Se nós não acolhermos essa palavra não vai gerar mudança. Então, se você está ouvindo constantemente, queridos, a palavra, mas como eu disse, você não perdoa, guarda rancor, você está se enganando, meu irmão. É o que diz o texto. Aquele que ouve, mas não pratica, está se enganando. Se você está ouvindo a palavra constantemente, queridos, mas você continua a ser uma pessoa grosseira, você continua a maltratar as pessoas, está se enganando. Se você está ouvindo a palavra constantemente, queridos, mas você está continuando a trair o seu cônjuge, você está enganando o seu marido, você está enganando a sua esposa, e você está dentro, eu estou falando com você que ouve a palavra, não é com quem não ouve. Está dentro da igreja, mas continua enganando numa vida de mentira, de traição, de engano. Você não está enganando o seu cônjuge, você está enganando a si mesmo. Se você está dentro da igreja, queridos, ouvindo a palavra, mas você continua a defraudar as pessoas, você continua a sonegar, você está enganando a si mesmo, querido. Se você está ouvindo a palavra, mas você continua a não ter misericórdia de ninguém, você não é uma pessoa misericordiosa. Você quer que as pessoas tenham paciência com você, tenham misericórdia com você, dos seus erros, das suas falhas, mas você não tem misericórdia com as pessoas, você está se enganando. Se você continua a ouvir a palavra, queridos, e aqui eu queria que você prestasse atenção, mas você só pensa em você só pensa na sua família, e não está nem se importando com os demais que estão perecendo, com as outras pessoas, com as outras famílias. Se você está na igreja e só está para ter bênçãos para você e para a sua família, que não é errado, mas se você só está pensando, puxa, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família, glória a Deus. E as outras famílias? E as outras pessoas? Sabe por que uma das coisas que eu estou enfatizando nesse ponto, queridos? E aqui eu não quero que você receba de maneira ruim no coração, não. Mas eu quero que você abra o coração. Hoje nós estamos em tempos, queridos, onde tem muitas pessoas que estão indo dentro das igrejas, mas as pessoas não querem se envolver. As pessoas não querem se doar. As pessoas não querem muitas vezes servir. Ou se vai fazer alguma coisa, é só algo que não lhe custe nada. As pessoas muitas vezes não querem abrir mão. Né? Estou na igreja, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, glória a Deus. Mas e as outras pessoas? E as outras famílias? E aqueles que estão sofrendo?
Qual a nossa razão de ser igreja? Se a gente está dentro da igreja, queridos, só se importando com a gente, com o nosso bem-estar, com a nossa família, eu quero dizer para você, você está enganado. Você está se enganando. Amém, queridos? Se a gente está dentro da igreja, queridos, mas a gente não honra os nossos pais, não honra pai e mãe, desobedece pai e mãe, não cuida de pai e mãe, maltrata pai e mãe, eu quero dizer para você, você está se enganando. E isso não é só para os jovens aqui, isso também serve para os adultos. Como é que você tem tratado seu pai, sua mãe? Tem honrado seus pais? Tem sido bênção? Tem cuidado deles? A palavra de Deus diz lá em Timóteo que se alguém não cuida da sua família, né, é pior que um descrente, é pior do que aquele que não crê. Então você está se enganando. Se você está dentro da casa do Pai, queridos, mas você não obedece àqueles que são autoridades sobre a sua vida, autoridade espiritual, autoridades governamentais, você não é uma pessoa que obedece, tem dificuldade com obediência às autoridades, você está se enganando. Você está dentro da igreja, queridos, mas continua com uma boca suja, você está se enganando. Amém? Coloquei algumas coisas, não dá para a gente se estender, se for a gente vai aqui o culto inteiro falando só sobre isso. Depois, se você quiser, eu não vou ler, só vou citar Efésios capítulo 4, do verso 27 ao verso 31, depois capítulo 5, do versículo 1 ao verso 7. Anotem esses textos e você vai ver que fala muito sobre isso. Só o 4, 27 é um texto que diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E está falando para os filhos, está falando para a igreja. E aí na sequência desse texto ele começa a dizer, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe para ter o que repartir com os outros, não saia a palavra torpe de sua boca, não haja imoralidade entre vocês, nem mesmo gracejos imorais, né? Coisinhas que às vezes parece sutil, mas aquele gracejo imoral, né? E ele começa a falar de uma lista de coisas, né? Mas Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. E aí ele começa a dar essa lista. O que isso nos ensina? Você pode ser um filho de Deus, você aceitou a Cristo, você está na igreja, mas tem coisas que nós podemos fazer, falar, que dá lugar, dá legalidade para que o inimigo entre e comece a atuar na nossa vida, na nossa família. Vocês entenderam isso, queridos? Não é porque você aceitou a Jesus, porque você está na igreja, o simples fato de fazer isso, que você está protegido. Estou protegido, eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu levo a Bíblia, eu estou lá. Não, a proteção está quando você ouve e coloca em prática a palavra. Agora, dar lugar ao diabo, queridos, é ter atitudes, mesmo tendo ouvido a palavra, mas as minhas atitudes, palavras, atitudes que eu faço, dá lugar para que o inimigo entre e cause destruição. E infelizmente, tem muitas pessoas assim dentro da igreja. Está diante de um banquete, ouve a palavra da verdade constantemente, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que dá vida, palavra que nos dá paz, ouve, só que não tem vivido uma vida plena, não tem vivido uma vida abundante, não tem desfrutado do que Deus tem, e às vezes fica até se questionando, será que Deus não vê, Deus não atenta para mim, Deus faz na vida do A, Deus faz na vida do B, Deus faz na vida do C e na minha vida. Às vezes, queridos, é uma questão de tempo, Deus está trabalhando, mas às vezes não. Às vezes são algo que você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar em conformidade com a palavra, para que a mudança venha, para que a mudança aconteça. Eu citei aqui no momento de dízimos e ofertas, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros. Aí tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, eu sou crente, eu sirvo a Jesus, eu vou para a igreja, mas minha vida não prospera. Vai na igreja, ouve a palavra, mas é avarento. Tem dificuldade, é avarento. Não é porque você está na igreja que você vai prosperar. O que vai fazer você prosperar é você ouvir essa palavra e colocar em prática, ser uma pessoa generosa.
Amém, queridos? Não é o simples fato de ouvir sobre generosidade que te muda, mas é o você ser uma pessoa generosa. É você dar alívio aos outros. Isso vai mudar a sua vida. E tantas outras áreas que vai mudar a nossa vida aí, quando a gente ouve e pratica. Amém? Deus não nos chamou, queridos, para sermos simplesmente telespectadores da palavra. Aqueles que ouvem, né? Mas não colocam em prática. Pessoas que às vezes ouvem, nossa, que pregação, que palavra, tem um irmão, tem um pastor que prega, nossa, que palavra tremenda. Mas aquela palavra tremenda, aquela palavra que foi tão tremenda, o que é que mudou? Sabe, eu costumo dizer para os meus discípulos, os meus irmãos, eu busco de Deus, queridos, eu procuro buscar de Deus quando eu estou preparando a palavra, orando ao Senhor, para trazer uma palavra para a igreja. Uma das coisas que eu aprendi, eu procuro, eu falo, Senhor, me ajuda, me dá graça, para que quando eu ministrar, eu quero ministrar uma palavra que seja clara, que seja simples, que as pessoas durante a semana elas consigam lembrar da palavra e colocar ela em prática, porque eu sei o que vai mudar, não é você sair daqui rupiado, rupiei, que é bom também, é gostoso, né? Você sentir a presença de Deus, eu não estou falando contra isso. Quando a presença de Deus é notória, você se arrepia, você sente algo tremendo, que bom, que a gente sinta mais e mais. Mas, queridos, o que muda é a gente pegar a palavra, ouvir, entender, guardar no coração, durante a semana, no seu dia a dia, quando você sair desses portões para fora, que você se deparar com diversas situações, você vai se lembrar daquela palavra, e por mais que seja difícil, você vai colocá-la em prática. Isso muda as nossas vidas, queridos. Isso transforma as nossas vidas. E antes de mais nada, deixa eu dizer para você, você precisa se dispor a isso. Porque quem vai te dar graça para colocar em prática é o próprio Deus. Você não vai praticar a palavra na força do seu braço, na carne. Aliás, a carne não quer saber das coisas de Deus. Você vai praticar a palavra pelo poder do Espírito de Deus que habita em você. Ele te capacita, Ele te empodera, Ele te dá graça para que você ande em conformidade com essa palavra. Nosso Deus não é um Deus tirano que te manda fazer certas coisas e deixa você por conta. Ele é um Deus que te manda fazer, te dá ordenanças, te dá leis, mas o próprio Deus, Ele te dá um espírito que te empodera, um espírito que te capacita para andar em santidade, para andar na verdade, para vencer a tentação, para vencer o pecado. Esse é o nosso Deus. Ele não manda a gente fazer algo que seja impossível, não, queridos. Todas as coisas são possíveis. Nele são possíveis. Nele a gente consegue. Amém? Eu quero que você leia um texto comigo, Ezequiel, se der para projetar para mim, Fê. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Olha o que diz aí. Quanto a você, filho do homem, Deus falando para o profeta Ezequiel, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras. Olha só, Deus está dizendo para o profeta Ezequiel, o povo dizia, né, vamos gente, vamos ouvir a palavra de Deus, se assenta para ouvir a palavra de Deus, né? E aí ele diz assim, o meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca, eles expressam devoção. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o meu tudo, eu te amo, o Senhor é bom, né? Com a boca está expressando devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Pode seguir. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor, que entoa cânticos de amor com uma bela voz, e que sabe tocar um instrumento, pois ele ouvem as suas palavras, mas não as põe em prática. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Você não passa de um cantor, um belo cantor. As pessoas veem, nossa, que música bonita, nossa, que bonito, tocou meu coração.
Aqui ele está falando, mas está falando quando Ezequiel está profetizando, quando você está falando da parte de Deus, da palavra de Deus, o povo está vindo até você, está se assentando para ouvir as minhas palavras, mas não a põe em prática, ainda fala, nossa, que canção bonita, que palavra, pastor, nossa, que palavra. Você quer ver uma coisa triste para o pastor, queridos? É muito bom quando a gente prega, ministra, e às vezes alguém fala, pastor, a palavra foi uma bênção, nossa, falou comigo, falou assim. Glória a Deus, a gente fica feliz, porque a intenção nossa é que a palavra fale com vocês. Mas sabe uma coisa triste para o pastor? É quando a gente vê que às vezes domingo após domingo a gente está pregando mensagem e às vezes não está vendo mudanças. Eu não prego mensagem aqui para vir alguém dar um tapinha nas costas e falar, puxa pastor, o senhor prega muito bem, hein? Que palavra! Mas aí eu olhar para a vida daquele irmão, ano após ano, ele não muda nada, não cresce nada, não se envolve em nada, continua do mesmo jeito, não muda como esposo, não muda como filho, não muda como servo, se era mentiroso, continua mentiroso, se não se envolvia, continua não se envolvendo, se não tratava bem a esposa, continua não tratando, e aí no domingo ele vem e fala, pastor, que palavra, mas a vida dele não mudou em nada, ou não tem mudado em nada. Não é para isso que a gente prega, queridos. Não é só para rupiar e não ver mudança na vida da igreja, queridos. E é isso que está dizendo aqui, é isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, o meu povo está vindo até você, não é um povo que não estava vindo. Era o povo que estava vindo para a igreja, estava se assentando, estava ouvindo a palavra, e ainda dizia, que palavra, mas não colocava em prática. Amém? Deixa eu seguir o texto aqui. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos justos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor, com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Verso 33. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Queridos, que essa palavra não se cumpra dessa forma em nós. Que a gente fica ouvindo domingo após domingo e quando certas coisas acontecer, a gente pegar e falar, puxa vida, eu tinha ouvido sobre isso. Bem que eu tinha ouvido o pastor pregar sobre isso. Bem que eu ouvi quando eu fui na igreja e Deus estava falando domingo após domingo, mas eu não dei ouvidos. E agora chegou as consequências sobre a minha vida. Chegou as consequências sobre a minha casa. Realmente era Deus falando naquele lugar. Realmente era Deus falando através da boca do pastor, mas eu não dei atenção. Eu até achei legal, mas eu não dei atenção àquilo. E olha o que eu estou passando hoje. E aí vai vir as consequências, queridos. Sobre o casamento, sobre a saúde, sobre a família, sobre os filhos, sobre as finanças. E aqui eu não estou praguejando, jogando nada, não, eu só estou, na verdade é uma palavra de alerta, para dizer, queridos, que a gente dê ouvidos, hoje, não amanhã, hoje, nós possamos dar ouvidos, para que nós possamos ser abençoados, não dar lugar ao inimigo das nossas vidas, porque o que nos abençoa e nos faz feliz é ouvir e colocar em prática. Amém, amados? E aqui eu quero rapidamente, mas quais são os motivos, às vezes, que a gente não coloca em prática a palavra de Deus? Quais são, queridos? Quais são os motivos que, às vezes, pode nos levar a não colocar em prática a palavra? Diz para mim. Vamos lá, queridos. De repente você já viveu, eu já vivi isso na minha vida. Ou será que é só o pastor? Desobediência, então, mas aí já entra disso, já não colocar em prática é a desobediência. Mas por quais motivos? Por que eu não pratico? Por que eu desobedeço muitas vezes? Vergonha, orgulho. Eu quero que você leia um texto, Mateus 13, 19. Fala da parábola do semeador, 13, 19. Um dos motivos.
13:19 diz assim, fala da parábola do semeador, e ele explicando a parábola, falando das sementes que caíram à beira do caminho. No versículo 19 ele diz, quando alguém ouve a mensagem do reino, ouve a palavra, e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Um dos motivos por que algumas pessoas não colocam em prática, queridos, é porque estão ouvindo, mas não estão entendendo nada. E não dá tempo da gente entrar aqui, mas por que não entende? Se for pegar para ler todo um contexto, muitas vezes não entende, porque se aproxima, mas com um coração insensível, que não tem disposição de ouvir. Aproxima-se assim, vamos ver no que vai dar, deixa eu ouvir, mas na verdade não está aplicando o coração. No final dessa parábola vai falar que quem ouve com um bom coração, é aquela boa terra que ouve, retém e dá fruto com perseverança. Mas esses que ouvem e não entendem, são pessoas que se aproximam, de repente está sentado, ouvindo o pastor, mas a mente está lá, está voando, está nem prestando atenção, ou está ouvindo assim, mas não está nem dando muita bola, não está aplicando o coração no que está ouvindo. A palavra de Deus diz que a esses Satanás vem, rouba aquilo que foi semeado, para que ele não creia, para que ele não seja curado, para que ele não seja transformado. Então são pessoas que têm ouvido a palavra, mas a palavra tem sido roubada do seu coração. E se ele não entende, como é que ele vai praticar algo que ele não entende? Como é que ele vai colocar em prática algo que ele não entende? Então um dos motivos de muitas vezes a pessoa não praticar é porque ele não está entendendo. E como é gostoso, queridos, eu acredito que você já teve essa experiência, como é gostoso quando a gente entende a palavra. E quando eu falo entender, não é o intelecto simplesmente, eu estou falando de revelação. Como é gostoso, eu acredito que você já teve aquela experiência que você está lendo a Bíblia, às vezes você já leu algum texto diversas vezes, mas você não entendeu e de repente você ali aplicando o coração, meditando, você está passando por aquele texto e aquela palavra de repente ela salta aos seus olhos, começa a queimar o coração e você começa a entender, você fala, agora eu entendi. Você já teve essa experiência? Agora eu entendi, eu não entendia, e não foi porque ninguém te explicou, não foi, mas aquela palavra saltou, se revelou. A gente fala isso sobre, que isso é a palavra revelada, é a revelação. Deus mostra, aquilo fica claro para você, você entende. Como é bom, queridos, porque uma das coisas mais ruins é você estar dentro da igreja e a palavra de Deus que você ouve vezes após vezes é uma palavra chata, é uma palavra que não muda nada, você não entende nada. Isso aí é ruim. Você já teve aquela sensação quando a gente está lendo partes da Bíblia que a gente não está entendendo nada, fica até chato, não é chato, né? Agora, como é gostoso quando você começa a aplicar o coração e você começa a ler, e aquilo que você não entendia, de repente você começa a entender, Deus começa a falar com você, você sabe que é Deus falando com você, e é isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer se mostrar para você, Ele quer que você entenda, Ele quer se deixar ser achado por você, Ele quer se revelar para você, Ele quer que você entenda isso aqui, Ele não quer que você fique num lugar chato, ouvindo palavras chatas. Ele é um Deus vivo que quer ter um relacionamento que você entenda a vontade dEle. Amém, queridos? É isso que Deus tem, mas muitas vezes tem pessoas que não estão praticando porque não entendem, e não entendem porque não aplicam o coração, e quando não aplica, a palavra que está sendo lançada, ela é arrancada do coração. Não são curados, não se convertem por causa disso. Amém, amados? Em outro lugar, porque tem pessoas que às vezes ouvem e não praticam. Isaías 1:19. Isaías capítulo 1, verso 19. Se vocês estiverem dispostos a ouvir e a obedecer, comerão do melhor dessa terra. Aqui já é um outro caso, queridos. Às vezes tem pessoas que ouvem, entendem, mas não estão dispostas. Porque o preço para se obedecer vai exigir uma certa renúncia que ela não quer abrir mão. Ela não quer renunciar. Ela não está disposta, não é que ela não entendeu, ela entendeu. Só que Deus nos dá, queridos, essa liberdade de escolher. E ela não está disposta a colocar em prática. Eu me lembro, sempre quando eu falo sobre isso,
dessa disposição de obedecer, que é pessoas que entendem, mas não estão dispostas. Eu me lembro daquela passagem de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, eu não vou me lembrar o capítulo exato agora, mas é quando ele está tendo uma conversa com o rei Agripa, eu acho que é o rei Agripa, e ele começa a discorrer sobre o domínio próprio, o juízo vindouro, ele começa a falar da palavra de Deus, e diz que começou a vir temor no coração daquele rei. Aquele rei começou a entender e começou a ser tomado de temor de Deus. E aí ele falou para Paulo, basta, não quero ouvir mais não. Chega. Quando eu achar conveniente, eu mando te chamar de novo. Ou seja, ele estava entendendo e aquilo começou até a gerar um temor. Mas aí ele falou, não quero ouvir mais não, chega, não quero. E às vezes tem pessoas, queridos, que estão ouvindo, preste atenção. Você que está em casa também, às vezes tem pessoas que estão ouvindo o que Deus quer de você. O que Deus está te pedindo, qual a mudança que Ele quer, qual o posicionamento que Ele quer. Só que muitas vezes essas pessoas não fazem porque elas sabem que vai exigir algo, vai exigir uma renúncia, vai exigir um preço a ser pago. E servir a Jesus existe um preço, queridos. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E às vezes as pessoas até entenderam qual é a vontade, sabe qual é o caminho da bênção, sabe que o caminho é apertado, é estreito, mas não estão dispostas, não querem, amam mais os prazeres do mundo do que a palavra de Deus. Então esse é um outro caso, porque pessoas às vezes não colocam em prática. Amém? Mas vamos lá, em segundo lugar, eu quero falar sobre a palavra como espelho. E de acordo com esse texto, queridos, volta lá em Tiago, capítulo 1, o verso 23, diz assim, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É aqui que eu digo, e vem o tema da palavra, a palavra como espelho. De acordo com esse texto, queridos, a palavra na nossa vida, ela acaba funcionando como um espelho. Quando a gente não coloca ela em prática, e a gente apenas ouve, é como a gente olhar para o espelho, que é a palavra, a gente olha, a gente identifica quem nós somos, né? Nós vemos a nossa imagem, enxergamos quem nós somos em Cristo, mas logo depois nós acabamos nos esquecendo de quem nós somos em Deus. Porque se você só ouve e não pratica, queridos, você até tem por um momento, né, você consegue ver o seu reflexo, você consegue ver a sua imagem, mas se você não a coloca em prática, é como esse homem que diz, olha a sua imagem, mas logo ele sai e se esquece da sua aparência, sabe, de quem ele é em Deus, de quem ele é em Cristo. E queridos, eu acredito que uma das grandes coisas que tem levado filhos de Deus cristãos a não terem vitória é porque eles não sabem quem são. Eles não sabem quem são em Cristo. Eles são filhos, eles são amados, Deus conquistou coisas grandiosas, mas eles estão dentro da casa do Pai, diante de um banquete, mas não sabem quem são. E não sabendo quem são, o que podem, o que têm, eles vivem às vezes a mendigar, vivem uma vida medíocre espiritualmente, porque não sabe quem são. E isso diz o texto que é como o homem que olha para o espelho, mas sai e logo se esquece da sua aparência. Ou seja, não sabe quem é em Cristo, não entende quem é em Cristo. Amém, queridos? Porque a palavra, quando a gente olha para a palavra, mantém os olhos na palavra, a palavra revela quem nós somos. A palavra não só traz uma revelação de quem é Deus, mas quando nós temos a revelação do nosso Deus, isso também nós temos uma revelação de quem nós somos. Lembra daquela passagem de Pedro com Jesus, onde Pedro tem uma revelação, que Jesus fala, Simão, quem os outros homens dizem que eu sou? Simão, aí eles começam a falar, um diz que é Elias, um dos profetas, tal, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus fala? Bendito és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, não foi por pessoas, mas foi meu Pai que te mostrou, meu Pai que te revelou, você teve uma revelação de quem eu sou.
E eu também te digo, ele seja, ó, agora você teve uma revelação de mim, agora eu vou dar uma revelação de quem é você, Simão. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Uma revelação, quando nós temos revelação de Deus, queridos, nós também temos uma revelação de quem nós somos em Cristo, o que eu posso em Cristo. E aí a gente deixa de andar igual coitadinho, miserável. Coisa mais triste que tem, queridos, é cristãos que andam, que parecem um povo miserável, coitadinho, tadinho de mim, coitadinho de mim, tem dó de mim, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo. Amado, você pode estar passando e sofrendo o que for, mas você é filho do Rei, você tem todas as coisas em Cristo Jesus, você não é para andar cabisbaixo como um derrotado, um mendigo espiritual, você tem tudo, já foi conquistada toda sorte de bênção nas regiões celestiais, já é sobre as nossas vidas. E às vezes o crente que anda reclamando, ai, estou fraco, ai, não sei o que, ai, não sei o que. Deus não quer nos ver andando assim, queridos. Mas cristão que anda assim, é porque olha para o espelho, mas logo sai e esquece quem é. Agora, quem mantém os seus olhos no espelho, na palavra, ele fica constantemente, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho, estou passando uma situação difícil, estou passando uma situação que está gerando dor, mas eu sei que vai passar, eu sei que Deus é comigo, que Ele não me abandonou, eu sei que eu vou ter vitória, eu sei que eu vou alcançar essa promessa, eu sei disso. Mas isso não é só por frequentar a igreja. Isso não é só por vir domingo após domingo, isso é quando a gente olha para o espelho da palavra, mantém os nossos olhos nela dia e noite, e isso faz com que a gente saiba, eu sei quem eu sou, eu olho para o espelho, olha quem eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Ainda que eu me sinta fraco, eu sou forte em Deus. Ainda que eu me sinta um derrotado, eu não sou um derrotado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que eu me sinta tantas coisas assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E é isso que eu preciso tomar posse, querido. Amém, amados? Isso afeta, queridos, a nossa identidade em Cristo. Como eu li esse de Tiago 1:23. Nós olharmos para o espelho, para a palavra, afeta a nossa identidade. Daniel 11:32, um texto que nós estudamos há tempos atrás, num módulo que chama Identidade e Propósito, diz assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Será forte, o que significa? O povo que conhece a Deus vai ser forte, afeta a minha identidade. Quem conhece a Deus é forte. E fará proezas, ou seja, afeta também o que eu faço. Não só quem eu sou, mas aquilo que eu realizo. Quem conhece a Deus afeta, tem a sua identidade afetada, mas não só a identidade, mas também afeta o que eu realizo. Porque é um povo que é forte, mas é um povo que vai fazer proezas. Então quem conhece a Deus é forte e vai fazer coisas grandiosas em Deus, queridos. Amém, amados? O homem que coloca em prática a palavra e persevera em sua prática, é como aquele que contempla a sua face no espelho, permanece olhando para ele, não se esquecendo de quem ele é em Deus. Hebreus 12:2 fala sobre isso, né? Para mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantenha os seus olhos na palavra, naquele que é autor e consumador da nossa fé. Em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, queridos, quero que você abra em 1 João, epístola de 1 João, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 2, em terceiro lugar, eu quero compartilhar com vocês, para a gente encerrar, quem conhece a Deus de verdade, queridos. Fala, pastor, mas eu conheço a Deus. Você já se deparou, às vezes eu me deparei já com várias pessoas, quando a gente vai falar algo de Deus, mas eu conheço, você conhece Jesus? Conheço a Deus, conheço a palavra, conheço sim, conheço a Deus. Quem conhece a Deus de verdade, queridos, pratica a sua palavra. Pessoas que dizem que conhecem a Jesus, conhecem a Deus só porque está na igreja,
Quem conhece a Deus, pratica a sua palavra. Olha o que diz o texto em 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Olha o que diz, queridos. Quem diz, eu o conheço, mas não anda em obediência aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. E olha o versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem afirma que permanece em Deus, que conhece a Deus, pratica a sua palavra. E deve andar como Jesus andou. Pastor, isso é impossível. Não é, não. Não é. Há um engano na mente de muitos. Nós estamos estudando aqui, aproveitando para fazer uma propaganda e chamar para você. Vem para o curso Construindo na Rocha, que a gente estuda de terça-feira aqui. Você sabia que Jesus, quando ele esteve aqui, queridos, ele não venceu como Deus. Jesus, ele não venceu, ele não fez o que ele fez aqui como Deus. Apesar dele ser Deus em essência, Filho de Deus, ele se despojou, né, dos seus atributos de divindade, ele veio como homem. Em essência ele era Deus, não deixou de ser Deus, não tinha pecado porque ele nasceu, né, ali do Espírito Santo de Deus, foi usado o ventre de Maria, mas Jesus ele venceu como homem. Como? Na unção do Espírito Santo de Deus. Atos 10, 38. Assim como Jesus de Nazaré, que andou por todas as partes, por toda a parte, fazendo bem e curando a todos, porque Deus era com ele, não porque ele era Deus. Porque ele foi ungido, Jesus de Nazaré, que foi ungido pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz naquele texto, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará coisas ainda maiores. Jesus não diria isso, queridos, se ele fez tudo o que ele fez como Deus. Ele não diria isso para a gente, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará coisas maiores se ele tivesse feito como Deus, porque senão seria impossível. Mas o que ele fez na unção e no poder do Espírito de Deus, o Espírito que está sobre você, o Espírito que está em mim, o Espírito que está em você, é na força e no poder desse Espírito que Jesus operou aqui. Amém, queridos? E esse Espírito está sobre nós. Quem conhece a Deus de verdade, queridos, ele anda como Jesus andou. E aqui, mais uma vez, eu não estou falando de perfeição, mas ele está num processo. A cada dia mais ele é parecido com Jesus. Eu até costumo dizer, sabe o que é uma pessoa madura espiritualmente? Não é aquela pessoa simplesmente que tem um conhecimento bíblico. A pessoa madura espiritualmente é aquela pessoa que você olha para ela, ela conhece sim a palavra, é natural, mas ela cada dia, cada ano que passa, ela tem se ficado mais parecida com Jesus. Cada tempo que passa, ela é mais parecida com Jesus. Isso mostra uma pessoa madura espiritualmente, que ela se parece com Jesus nas suas atitudes, na sua conduta, cada dia mais. Amém, amados? Em nome de Jesus. O homem que coloca a palavra em prática e persevera na prática dela, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, o texto diz em Tiago 1 aí, ele vai experimentar liberdade, versículo 25. Ele não vai se esquecer do que ouviu, como nós lemos em Mateus 13, 19, a palavra não vai ser roubada, não vai se esquecer, e ele vai ser feliz naquilo que fizer. Abre mais uma vez Tiago, deixa aí, Tiago 1, 25. Olha o finalzinho. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E um último texto para a gente encerrar, Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, o versículo 8. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, diga comigo, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Seu caminho só vai prosperar, queridos, e você só vai ser bem-sucedido quando a gente colocar em prática a palavra. Só que um outro detalhe aqui,
que diz, que nos ensina como ser aquele que coloca em prática a palavra. Medita nessa lei dia e noite. Medita na palavra constantemente, diariamente, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Para que a gente coloque em prática, queridos. O segredo é, gaste tempo, dia e noite, noite e dia, enche o seu coração, enche a sua mente da palavra, medita nela dia e noite, que aí você vai conseguir fazer o que está aqui. E fazendo o que está aqui, seu caminho vai prosperar e você vai ser bem sucedido. Amém, queridos? Deixa eu pedir para você se colocar de pé, enquanto eu vou pedir para o Ministério de Louvor, nós vamos encerrar com uma canção, pedir para o Ministério de Louvor se achegar aqui comigo. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E assim como eu compartilhei ela hoje com os meus irmãos, eu peço que o Senhor nos ajude, porque eu sei que não é na força do nosso braço, mas é pela Tua graça. O Senhor nos ajude a colocá-la em prática nas nossas vidas, para que nós sejamos bem-sucedidos, felizes e prósperos em tudo aquilo que nós fizermos, Pai, em nome de Jesus. Das bênçãos do Senhor, Pai, em nossa vida, e sermos canais de bênção também na vida de outras pessoas. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, querido? Amado, de tudo isso que eu disse para vocês, eu quero que você guarde algo, a essência. Saia daqui disposto. Tudo que eu tenho ouvido, a cada dia, por mais que pareça difícil, eu vou me esforçar para pôr em prática. E eu sei que Deus vai me dar graça para eu praticar. Mesmo que eu não esteja sentindo, Deus vai me dar graça. Ele vai te dar graça para você perdoar. Ele vai te dar graça para você abandonar a mentira. Ele vai te dar graça, queridos, para você honrar e respeitar o seu cônjuge. Ele vai te dar graça para fazer o que Ele te manda fazer através dessa palavra. Ele te capacita para isso, creia nisso. Manda embora toda mentira, todo engano, todas as vozes que dizem contrário, que você não pode, que você não consegue, que não é possível. Manda embora, queridos, manda embora. Falei, eu posso sim, porque a palavra diz que eu posso. Mais uma vez, não ande baseado nos seus sentimentos e não ande baseado, queridos, naquilo que você está vendo. Ande baseado no que diz a palavra ao seu respeito. Quem você é, o que você tem, o que você pode em Deus. Amém? Eu vou despedir vocês aqui agora, já liberar vocês, mas o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção, a última canção, que fala sobre isso, né? Quem nós somos em Deus. Se você quiser, você pode ficar para nós louvarmos, mas eu já vou liberar vocês, nós passamos um pouquinho, eu quero despedir, e nós vamos encerrar com essa canção. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que você tenha uma semana de bênção, de vitória, que você possa colocar os seus olhos na palavra, enxergar quem você é e manter os seus olhos nela. Amém? Deus os abençoe, queridos.